Estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre a sessão de julgamento do impeachment aqui do então prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo. Bom, Márcio, então aconteceu a sessão. Então a Justiça cassou, a Justiça de segundo grau, o Tribunal de Justiça cassou a decisão da Justiça de primeiro grau, aqui de Montenegro. Então ficou determinado que a sessão de julgamento na segunda, às 9 horas, ocorreria. Então foi aquela tensão, né, durante a noite, e rádio Gaúcha e outras rádios, e imprensa estadual e local ligando, né, durante a noite, 3h30 da manhã, mandando mensagem para os vereadores que estava confirmado, né, para eles se tranquilizar, que estava todo mundo preocupado com a situação, né, porque o Decreto-Lei 201 ele prevê um prazo de 90 dias para julgamento do prefeito, né, sob pena de ser arquivado o processo. Então, nós, naquele momento, iniciamos a sessão, na segunda-feira, às 9 horas, e o prefeito não se fez presente, né? Muito embora intimado, não se fez presente, ele não mandou advogado, né? Ele sabia que estava ocorrendo a sessão de julgamento. Ele poderia se defender durante essa sessão? Né? Tinha um espaço? Ele tinha 2 horas para se defender, né? E aí eu verifiquei a presença do advogado no plenário, né? Havia o advogado Dr. Hermeson, e nomeei ele dativo. Quando o réu não comparece, não justifica o motivo que não comparece, nem manda advogado, o juiz nomeia um advogado dativo, isso com base na lei. E o mesmo procedimento eu fiz, nomeando um advogado dativo, e a sessão foi transcorrendo. Então foi lido a denúncia oferecida pelo cidadão Luiz Henrique, foi lido o relatório, né, produzido pelo vereador Renato Krantz, e houve a manifestação dos vereadores, 15 minutos cada um, começar pelos vereadores da minha direita, comecei pelo vereador Naná, e depois a vereadora Rose, depois o vereador José Alfredo Schmitz, depois o vereador Renato Krantz, depois Gustavo Zanata, depois eu me manifestei, depois o vereador Tuco, depois o vereador Dorinho, Roberto Bratz e Ari Miller, e por fim o defensor nomeado, Dr. Hermeson, falou também por um determinado período, determinado tempo. Passados então as manifestações dos vereadores, do advogado nomeado, passou-se a votação de cada ponto, né? A votação tem que ser nominal de cada infração e individual para cada vereador. Então foram dois fatos, 2 pontos, foi absolvido pela comissão processante no parecer final, os vereadores acataram, unânime. Um ponto que dizia que o prefeito tinha conhecimento sobre uma intervenção que a Corsã irá fazer aqui na Capitão Cruz, de colocação de rede de esgoto, né? Esse ponto ficou a votação 6-4, né? Então, para fim de cassação, seria necessário 7 votos, né? Como 6-4 não atingiu 2/3, também foi um ponto que não foi acatado. E os demais pontos, demais fatos, 4 fatos, foram acatados pelos vereadores, e devido ter acatado esses 4 pontos, então foi decretada a cassação do mandato do prefeito Paulo Azeredo. Imediatamente ele... Imediatamente. Foram 8 votos a 2, né? Foram 3 votos dos vereadores do PP, vereadora Rose, vereador Carlos de Mello, vereador Gustavo Zanata, 1 voto do PMDB, que é o do vereador Renato Krantz, 1 voto do PT, que é o vereador Marcos Guelli, 1 voto do PTB, no caso eu, e 2 votos do PDT, que me causou bastante surpresa, que é o vereador Dorim, né, e o vereador Roberto Bratz, né. Eram 2 votos que nós não tínhamos certeza como ocorreria isso, por ser do partido do prefeito, né. O prefeito tem 3 vereadores, e 2 vereadores votarem pela cassação do prefeito. Imagina como é a administração do prefeito Paulo Azeredo, né?
Se os vereadores da bancada dele votam para cassá-lo, né, o que dizer das outras bancadas, né? Então, se está ruim a coisa em casa, para os de fora está pior, né? E aí, no momento que foi deferido, então, a cassação? Então, naquele momento que ocorreu a votação, se ele tivesse sido condenado em um fato só, já seria suficiente para cassá-lo, né? Mas ele foi condenado em 4 fatos que foram considerados irregulares. Então, a partir daquele momento, foi decretada a perda do mandato, a cassação do mandato do prefeito municipal e expedindo um decreto legislativo e comunicado à Justiça Eleitoral desse fato. Até porque ele vai se tornar inelegível por 8 anos. E logo em seguida já é feito também a posse. E aí, imediatamente, empossamos o vice-prefeito, porque o cargo do prefeito ficou vago, né? Houve a vacância do cargo. Então, empossamos o vice-prefeito no cargo de prefeito. Como é que fica agora a relação legislativo e executivo? Olha, a tendência é que melhore, né? Porque o prefeito anterior, ele mantinha muitas pessoas na administração que faziam um enfrentamento, não só com os vereadores, mas enfrentamento com diversas pessoas, em redes sociais, batia boca, desqualificava as pessoas, né? Começava um debate, daí depois que eles iam perder pela razão, começava a desqualificar a outra parte. Então, esse é um momento novo, né? Um momento histórico, 142 anos de existência em Montenegro e um prefeito que é deputado, 20 anos perdeu o mandato, né? Ele não aprendeu na Assembleia Legislativa a se relacionar com os próprios parlamentares, né? Onde ele foi 20 anos parlamentar, né? É uma pena porque todos esperavam que a administração fosse boa, né? A maioria das pessoas votou no prefeito Paulo Azeredo porque entendia que, como ele sendo deputado 20 anos, teria conhecimento, né, para fazer uma administração boa, para buscar recursos, né? E é o que não se viu. Não se viu, houve sempre aquele confronto, aquelas brigas, né? Buscando chifre em cabeça de cavalo da administração anterior, né? Dizendo que as obras eram superfaturadas, né? Mas nunca provou, né? Nunca levou nenhum fato ao conhecimento do Ministério Público que redundasse uma ação de improbidade administrativa ou de ressarcimento de danos ao erário. Não existe nada disso contra o Percival, por exemplo. Se existe alguma coisa do Percival, nasceu lá na administração passada, não nasceu nessa contra a administração anterior. Então é tudo movido a boato e isso é ruim, né? Ruim para o município e ruim para todos. E a Câmara de Vereadores sempre se posicionou favorável aos projetos do prefeito Paulo Azeredo. Tanto é que foram enviados em 2013, 2014, 2015, 282 projetos de lei para a Câmara e a Câmara rejeitou apenas 3, né? Então, dá quase 99% de projetos aprovados pelos vereadores. Então, não é verdade quando dizem que o prefeito Paulo Azeredo não conseguiu trabalhar ou não fazia nada porque os vereadores não deixavam, não queriam, ou eram contra o prefeito. Não, os vereadores sempre foram favoráveis a todos os projetos que foram remetidos ao Poder Legislativo. Somente 3 que foram rejeitados por problemas de ordem legal. Então, eu vejo assim... É uma marca negativa, né? Uma marca muito negativa que é deixada pelo prefeito anterior, né? Não tem nenhuma obra que ele deixou para o nosso município, não tem nenhum projeto. O prefeito Percival, por exemplo, não estou defendendo aqui a administração do Percival, mas ele deixou mais de 10 milhões de projetos de recursos de Brasília, de emendas parlamentares, prontos para serem executados, e o prefeito atual... A maioria dos projetos deixados não executou, cancelou contratos, né, perdeu recursos. E a administração deixada pelo governo Paulo Azeredo não tem nenhum projeto, não tem nenhum recurso, não tem nada em Brasília, nenhum recurso destinado a Montenegro, né? Zerou tudo, né? E também a forma de se relacionar com o Legislativo, tanto é que o próprio vereador Bratz do PDT, ele reclamou, ele fez parte de uma comissão geral de pareceres que analisa os projetos e
e tratou uma coisa com o prefeito não cumpriu de, pelo menos, discutir com a bancada dele os projetos que estava remetendo. Ele não discutia, simplesmente jogava a goela abaixo e queria que nós aprovássemos sem discussão, sem debate, né? Porque o local de debate é o Poder Legislativo, né? Tem que debater os projetos. Então, e o Poder Legislativo, principalmente esse Poder Legislativo que foi constituído agora há 3 anos atrás, é um Poder Legislativo bem forte, combatente, atuante, que está atento a tudo, né? E cobra que o prefeito faça alguma coisa, né? E o que o prefeito Paulo Azeredo deixou para a cidade de Montenegro? Uma ciclofaixa que vai ser desmanchada. Mas para a gente encerrar também essa conversa, nosso tempo está chegando ao fim. O papel do legislador é fazer essa fiscalização quanto ao trabalho do executivo. O papel principal do legislador é fiscalizar os atos do poder executivo. Isso se mantém mesmo com essa troca aí de governo? Se mantém, obviamente. Eu não abro mão desse papel. Eu não abro mão. Eu gosto de fazer essa fiscalização, sou pago para isso, fui eleito para isso. Tem aqueles vereadores que vivem de favor do executivo, né? Os deputados e coisa mais. Não é um papel recomendável para um vereador, porque, na verdade, daí tu acaba ficando dependente no outro poder, aí tu não fiscaliza, porque amanhã tu vai me fazer um favorzinho lá de fechar o buraco lá que o fulano pediu para ti, ou calçar a rua lá do fulano. Eu tenho que cobrar, tem que fiscalizar, e é obrigação do Poder Executivo manter a cidade sem buraco, manter a cidade limpa, manter a cidade iluminada, fazer obras em benefício do povo, escolas, creches, e ter uma boa saúde, uma boa educação. Isso é obrigação do Executivo. E nós temos que cobrar, né? Temos que cobrar. Se dói no prefeito, o problema é dele. Ele foi eleito para isso, para fazer. O Executivo tem que fazer. E o Legislativo tem que fiscalizar e legislar, aprovar as leis, leis que são boas para o município, como nós aprovamos 99% das leis que o Executivo mandou para a Câmara. Então, esse é o nosso papel. É um papel muito importante. Se o Poder Legislativo Federal tivesse feito isso, em vez de fazer o mensalão naquela época, né, onde se vender por dinheiro, né, talvez não tivesse tanta corrupção no país como existe hoje, que foi descoberto na Petrobras, por exemplo. Então, no momento que tu fica levando vantagem daqui ou dali, não, pode até levar vantagem financeira daqui a pouco, ou levar vantagem de favor de fazer isso, fazer aquilo, tu acaba não fiscalizando o teu trabalho e fica prejudicado, né? Então, tem que dialogar, mas tem que fiscalizar, tem que cobrar do Executivo as ações, e isso aí vai continuar sendo feito. Não é porque era o Paulo Azeredo que a gente fazia de um modo mais forte. Pelo menos eu digo, em relação à minha pessoa, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não é porque mudou o prefeito agora, que é o Paraguai, que é meu amigo, que eu vou mudar a minha atitude. O trabalho continua, né? Então, se ele andar dentro da lei, se ele fizer as coisas para a população, ele vai ser aplaudido, todo mundo vai aplaudir. Agora, se ele andar fora da lei, como esse prefeito que saiu aí, né, e não fazer as coisas que a população está pedindo, vai tomar chumbo. Tá certo, Márcio. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. A gente entendeu um pouco desse processo aí que aconteceu ontem, nessa segunda-feira. Ok, muito obrigado. O programa Não é Bem Assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.